Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo na semana passada. Eu ainda tô em choque. Sério. Minha sogra, aquela mulher que me torturou por 20 anos, que fez questão de deixar claro todos os dias que eu não prestava pra nada, me deixou uma herança de 4 milhões de reais. Sim, vocês ouviram certo. 4 milhões. E o mais bizarro, junto com o dinheiro veio uma carta que mudou completamente tudo o que eu pensava sobre ela. Mas calma, porque essa história é muito mais profunda do que vocês imaginam. Deixa eu começar do início, porque vocês precisam entender como era o inferno que eu vivia com a dona Marlene. Conheci a minha esposa, a Carol, na faculdade. Ela era perfeita, sabe? Inteligente, carinhosa, com um sorriso que iluminava qualquer lugar. Quando ela me levou para conhecer os pais dela, eu pensei que seria tranquilo. Que bobagem a minha! A primeira coisa que a Marlene me disse quando me viu foi: "Então você é o tal do João que a Carol não para de falar." Mas não foi o que ela falou, foi como ela falou. Com aquele olhar de nojo, como se eu fosse algo que grudou na sola do sapato dela. E eu ali, de 19 anos, todo nervoso, tentando causar boa impressão. O sogro, seu Roberto, era gente boa, trabalhador, humilde, me tratava super bem. Mas a Marlene, nossa, a Marlene era outra história. Ela tinha uma obsessão em me humilhar na frente da família inteira. Toda reunião, todo almoço de domingo, ela arranjava um jeito de me diminuir. Lembro até hoje da primeira vez que fui jantar na casa deles. A Carol tinha comentado que eu trabalhava como balconista numa loja de roupas para pagar a faculdade. A Marlene, bem alto para todo mundo ouvir, disse: "Ah, então você é vendedor de roupas. Que interessante. E pretende fazer isso a vida toda ou tem planos maiores?" O silêncio na mesa foi constrangedor. A Carol ficou vermelha de raiva, mas eu engoli seco e respondi que estava terminando a administração. Ela deu uma risadinha e disse: "Ah, bom saber. Tomara que consiga algo melhor no futuro." Aquilo doeu tanto que eu senti vontade de sumir ali mesmo. E isso foi só o começo. Durante os 6 anos de namoro e os 14 de casamento, ela nunca perdeu uma oportunidade de me colocar para baixo. Quando me formei e consegui meu primeiro emprego numa empresa pequena, ela disse: "Pelo menos agora você tem um trabalho de verdade." Quando comprei meu primeiro carro usado, ela comentou: "É básico, mas pelo menos vocês não vão mais precisar de carona." Cada conquista minha era diminuída. Cada momento especial era manchado pelos comentários dela. E o pior é que ela fazia isso de um jeito tão sutil que parecia quase natural. Sempre com um sorriso falso no rosto, sempre disfarçando a maldade de preocupação materna. O que mais me machucava era ver a Carol sofrendo no meio disso. Ela defendia a mãe, claro, mas eu via o quanto aquilo a incomodava. Várias vezes ela chorou nos meus braços depois de algum comentário especialmente cruel da Marlene, e eu sempre dizia para ela não esquentar a cabeça, que eu aguentava qualquer coisa por ela. Mas vocês não sabem nem a metade do que estava por vir, porque o que descobri na carta que ela me deixou mudou completamente a minha visão sobre tudo que eu vivi nesses 20 anos. Mas antes de chegar na carta, vocês precisam saber o quanto as coisas pioraram depois que a Carol engravidou. Nossa, quando a Carol contou para os pais que íamos ter um bebê, eu pensei que finalmente a Marlene ia me aceitar como parte da família. Que ingenuidade a minha. A primeira coisa que ela disse foi: "Espero que vocês tenham condições de criar essa criança direito. Filho não é brincadeira, não é qualquer um que consegue ser um bom pai." E me olhou bem nos olhos quando falou isso, como se eu fosse um irresponsável, como se eu não prestasse para criar meu próprio filho. Durante toda a gravidez da Carol, a Marlene fazia questão de me excluir das decisões. Quando íamos escolher o enxoval do bebê, ela dizia: "Deixa que eu e a Carol resolvemos isso entre nós, João. Essas coisas são mais para mulheres mesmo." Quando discutíamos nomes para o bebê, ela sempre torcia o nariz para as minhas sugestões e elogiava as da Carol. E quando o nosso filho nasceu, nossa, aí que ela mostrou quem realmente era. O pequeno Gabriel era a coisa mais linda do mundo,
mas para Marlene, ele era uma ferramenta para me torturar ainda mais. Ela pegava o Gabriel no colo e dizia coisas como: esse menino tem a cara toda da família da Carol, graças a Deus, não puxou nada do lado do pai. Imaginem como eu me sentia ouvindo isso. Era meu filho, meu sangue, e ela fazia questão de me excluir até da genética dele. E quando Gabriel cresceu um pouco e começou a se parecer comigo, ela mudou o discurso. Tadinho, puxou algumas características do pai. Tomara que pelo menos a personalidade seja da família da mãe. Mas o que me deixava mais revoltado eram os comentários sobre minha capacidade como provedor. Mesmo depois que consegui crescer na empresa e começamos a ter uma vida mais confortável, ela sempre arranjava um jeito de me diminuir. Quando compramos nossa casa própria, ela disse: é pequena, mas já é alguma coisa. Quando troquei de carro, ela comentou: pelo menos agora vocês têm um carro que não vai deixar vocês na mão. E o pior de tudo eram os comentários na frente do Gabriel. Conforme ele foi crescendo, a Marlene começou a fazer insinuações sobre mim para ele. Coisas como: seu pai trabalha muito, né, Gabriel? Pena que nem sempre o esforço é suficiente. Ou então: a vovó sempre vai estar aqui para você, não importa o que aconteça com seus pais. Eu ficava possesso com essas indiretas, mas a Carol sempre pedia para eu relevar. Ela é assim mesmo, João, é a personalidade dela. No fundo, ela te quer bem. Eu queria acreditar, juro que queria, mas cada dia que passava ficava mais difícil. As coisas chegaram ao ponto máximo de tensão no aniversário de 15 anos de casamento. Fizemos uma festa pequena em casa, só a família. A Marlene, na frente de todo mundo, fez um brinde e disse: parabéns para o casal. 15 anos de casamento não é para qualquer um. Carol, você sempre foi uma mulher forte e determinada. Tenho certeza de que você vai superar qualquer dificuldade que aparecer na sua vida. Gente, ela nem me mencionou no brinde do meu próprio aniversário de casamento, como se eu fosse apenas uma dificuldade que a Carol precisava superar. Naquele momento eu pensei seriamente em levantar da mesa e sair. Só não fiz isso porque não queria estragar a festa da Carol. Mas o Gabriel, que já estava com 12 anos na época, percebeu tudo. Depois da festa, ele veio falar comigo e disse: pai, por que a vovó não gosta do senhor? Aquilo partiu meu coração. Meu próprio filho tinha percebido o que eu vinha sofrendo em silêncio há tantos anos. Foi nessa época que tomei uma decisão drástica. Resolvi que ia manter distância da Marlene. Parei de ir nos almoços de domingo, comecei a inventar desculpas para não ir nas festas de família. A Carol ficou chateada, mas eu expliquei que não aguentava mais ser humilhado na frente do nosso filho. E foi então que aconteceu algo que eu jamais imaginei. A Marlene começou a mudar completamente comigo. Vocês não vão acreditar, mas depois que parei de frequentar a casa dela, ela começou a me procurar. No início, pensei que era para me dar uma bronca, para me colocar no meu lugar mais uma vez, mas não, ela estava diferente. A primeira vez que ela apareceu no meu trabalho foi há uns 3 anos. Eu estava na sala quando a recepcionista me ligou, dizendo que tinha uma senhora querendo falar comigo. Quando vi que era a Marlene, meu coração disparou. Pensei: pronto, agora ela veio aqui me humilhar na frente dos meus colegas. Mas quando ela entrou na sala, estava com uma expressão que eu nunca tinha visto, quase vulnerável. Ela se sentou e ficou uns minutos em silêncio, só me olhando. Depois disse: João, eu preciso conversar com você. A voz dela estava diferente, mais baixa, sem aquela arrogância de sempre. Ela me disse que estava com alguns problemas de saúde e que queria acertar algumas coisas comigo. Eu fiquei desconfiado, claro. 20 anos de humilhação não se apagam assim de uma hora para outra. Mas alguma coisa no jeito dela me disse que era sério. A partir daquele dia, ela começou a aparecer no meu trabalho uma vez por mês. Sempre educada, sempre respeitosa. Perguntava como eu estava, como estava o trabalho, se eu precisava de alguma coisa. Eu ficava completamente perdido. Quem era aquela mulher? O que tinha acontecido com a Marlene que eu conhecia? O mais estranho é que ela nunca me pedia para voltar a frequentar a casa dela. Nunca cobrava a minha presença nos almoços de família. Era como se ela soubesse que tinha perdido o direito de exigir qualquer coisa de mim. E isso me confundia ainda mais.
Em uma dessas visitas, ela me surpreendeu completamente. Trouxe uma foto antiga do Gabriel quando era bebê e disse: "Você sabe que ele é igualzinho a você nessa idade? Eu tinha uma foto sua que a Carol me mostrou uma vez. São 2 gotas d'água." Gente, depois de anos dizendo que meu filho não puxou nada a mim, ela estava ali admitindo o contrário. Mas a visita que mais me marcou foi há cerca de 1 ano. A Marlene chegou no meu escritório com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Sentou na minha frente e disse: "João, eu sei que você me odeia. E você tem todos os motivos para isso." Eu fiquei sem palavras. Em 20 anos, ela nunca tinha admitido que me tratava mal. Nunca tinha reconhecido que fazia algo errado. E ali estava ela, assumindo tudo. "Eu não te odeio, Marlene", eu disse. E era verdade. Por mais que ela tivesse me machucado, ódio era uma palavra muito forte. Eu só me cansei de ser humilhado o tempo todo. Ela ficou um tempo em silêncio, mexendo na bolsa nervosamente. Depois, tirou um papel de dentro da bolsa e colocou na minha mesa. "Eu escrevi uma coisa para você", ela disse. "Mas não abre agora não. Leva para casa e lê quando estiver sozinho." Eu peguei o papel, mas não entendi muito bem o que estava acontecendo. Ela se levantou, me deu um abraço. Imaginem, a Marlene me dando um abraço. E disse: "Obrigada por ter cuidado tão bem da minha filha e do meu neto todos esses anos." Quando cheguei em casa naquela noite, abri o papel. Era uma carta escrita à mão com a letra trêmula da Marlene. E o que estava escrito ali me fez chorar pela primeira vez em anos. Ela pedia desculpas por tudo. Dizia que sempre soube que eu era um bom marido e um bom pai, mas que tinha medo de admitir isso. O mais chocante foi quando ela escreveu: "Você me lembra tanto o meu primeiro amor, João." E isso sempre me assustou muito. Eu não entendi direito o que ela quis dizer com aquilo, mas guardei a carta como um tesouro. Depois daquele dia, as visitas dela ficaram mais raras. Quando ela aparecia, estava visivelmente mais fraca, mais magra. Eu comecei a me preocupar com ela, acreditem se quiserem. A Carol me dizia que os médicos não conseguiam descobrir o que estava acontecendo. A última vez que a vi foi há 2 meses. Ela chegou no meu escritório caminhando devagar, apoiando na parede. Sentou na cadeira e me disse: "João, eu quero que você saiba que você sempre foi o genro que eu quis ter." Gente, eu não consegui segurar as lágrimas. 20 anos esperando ouvir alguma coisa assim dela, e quando finalmente ouvi, ela estava claramente muito doente. 2 semanas depois, a Marlene faleceu. Foi muito rápido. A Carol estava destruída, o Gabriel não parava de chorar, e eu senti uma tristeza que não esperava sentir. Porque nos últimos anos, especialmente nos últimos meses, eu tinha começado a enxergar uma pessoa diferente nela. O advogado nos chamou para a leitura do testamento 3 dias após o funeral. Eu fui só para dar apoio para Carol, não esperava nada para mim. A casa ficou para Carol como era esperado. Algumas economias foram divididas entre ela e o Gabriel. Nada demais. Mas então o advogado disse: "E para o senhor João, a senhora Marlene deixou uma quantia em dinheiro e uma carta pessoal." Eu olhei para Carol sem entender. O advogado continuou: "A quantia é de 4 milhões de reais, depositadas em uma conta poupança que a senhora mantinha há 20 anos." Gente, o silêncio naquela sala foi ensurdecedor. A Carol me olhou com a boca aberta. O Gabriel perguntou se tinha ouvido certo. E eu simplesmente não conseguia processar a informação. O advogado me entregou um envelope lacrado com o meu nome. "A senhora foi muito específica. Essa carta deve ser lida pelo senhor João em particular", ele disse. Saí dali em estado de choque. 4 milhões de reais, da mulher que me odiou por 20 anos, não fazia sentido nenhum. Cheguei em casa e me tranquei no escritório. Abri a carta com as mãos tremendo. E o que li mudou completamente
tudo o que eu pensava sobre a Marlene e sobre minha própria vida. Ela começou pedindo desculpas mais uma vez por todos os anos de maldade, mas depois explicou o motivo de tudo. E vocês não vão acreditar. João, quando você apareceu na vida da Carol, você me trouxe de volta a pessoa que mais amei na vida. Meu primeiro namorado, o amor da minha adolescência, se chamava João também. Vocês têm o mesmo nome, a mesma altura, o mesmo jeito de sorrir de canto de boca quando ficam nervosos. Até o timbre de voz é parecido. Ela contou que esse João tinha sido o amor da vida dela, mas que os pais dele não aprovavam o namoro porque ela era de família mais simples. Eles forçaram o João a terminar com ela e se mudar para outro estado. Ela nunca mais o viu. Quando você chegou, foi como se o passado tivesse voltado para me assombrar. Cada vez que eu olhava para você, eu via ele, e isso doía tanto que eu não conseguia ser gentil com você. Quanto mais você se mostrava uma pessoa boa, mais eu me lembrava do que perdi, mais eu ficava com raiva. Mas a parte que mais me chocou foi esta. Nesses 20 anos, eu guardei dinheiro pensando que um dia poderia reencontrar meu João. Toda a raiva que descontei em você, na verdade, era saudade dele. E quando percebi que você não era meu inimigo, mas sim a pessoa que mais se parecia com o homem que amei, decidi que esse dinheiro deveria ser seu. A carta continuava. Você cuidou da minha filha como o meu João cuidaria. Você criou meu neto com o mesmo amor que ele daria. Você sempre foi o homem que eu queria que a Carol encontrasse, mas eu estava cega demais pela minha própria dor para ver isso. No final da carta, ela escreveu: esse dinheiro é minha forma de pedir perdão pelos 20 anos que roubei de você. Use para dar para o Gabriel a educação que ele merece, para levar a Carol para conhecer o mundo, para realizar os sonhos que minha maldade pode ter atrasado. Gente, quando terminei de ler aquela carta, chorei como uma criança. 20 anos de humilhação, 20 anos achando que eu não prestava, 20 anos me questionando se eu era realmente um bom marido e pai. Tudo porque ela via outra pessoa em mim. Hoje, 3 semanas depois, ainda estou processando tudo isso. Já conversei com a Carol sobre a carta e ela também ficou em choque. Nunca soube da história do primeiro namorado da mãe. O dinheiro? Bem, estamos usando exatamente como a Marlene pediu. Já matriculei o Gabriel numa escola particular excelente, estou planejando uma viagem dos sonhos com a Carol e vamos investir uma parte para garantir o futuro da família. Mas sabem o que aprendi com tudo isso? Às vezes, as pessoas que mais nos machucam estão lutando com suas próprias batalhas internas. A Marlene não me odiava. Ela estava presa num passado que não conseguia superar, e eu paguei o preço por isso. Não estou dizendo que o que ela fez foi certo. 20 anos de humilhação deixaram marcas que vou carregar para sempre. Mas entender o motivo me trouxe uma paz que eu não esperava encontrar. Hoje, quando olho para a foto da Marlene na sala, não vejo mais a sogra que me atormentou. Vejo uma mulher que carregou um amor perdido por décadas e que no final encontrou uma forma de transformar sua dor em algo positivo. E vocês? O que acham? Conseguiriam perdoar alguém que descobrissem ter uma razão tão profunda para ter tratado vocês tão mal? Deixem nos comentários, porque essa história mudou completamente minha perspectiva sobre perdão e sobre como julgamos as pessoas sem conhecer suas histórias.